Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Estamos de volta com a nossa aula de Biologia do PISM 2 e a gente está acabando o nosso conteúdo, né? Falamos aí das nossas plantinhas, né? Das criptógamas, espermatófitas, falamos aspectos aí comuns a todas elas e na aula de hoje a gente vai começar a ver detalhadamente as angiospermas, né, as estruturas dessas plantas, para que a gente consiga finalizar nosso conteúdo com chave de ouro. Bora lá? Então, gente, primeiro vamos começar falando um pouquinho da anatomia das angiospermas, né? Como que é a estrutura dessas plantas, da onde que surge, né? Onde começa, onde termina, qual que é cada parte, né? Para que serve, como que isso tudo funciona. Então, vamos começar pelas raízes, né, gente? Aqui eu tenho um modelo de raiz, tá? A raiz de uma angiosperma, né, gente? A raiz é onde a gente tem um crescimento inicial. Essa porção aqui, ó, que é a região meristemática, não sei se vocês lembram lá, né, quando vocês estudaram no primeiro ano, é onde tem o crescimento efetivo da planta, né? Seja no meristema lá na raiz, né, o apical, né, quanto aquele lá no caule. São os dois que permitem a planta crescer em comprimento, né? Depois a gente vai ter outros meristemas, que são secundários, que vai permitir ela crescer em largura, mas aqui a gente está falando em crescimento, comprimento, né? Para onde ela vai. E a raiz, ela tem uma parte meristemática que é responsável por isso. Além disso, gente, a raiz ela vai ter uma região que é uma região pilífera, que vai permitir a absorção de água e sais minerais, que é uma das principais funções de uma raiz, né? Para que serve a raiz de uma planta? Ela serve para absorver água e sais minerais. Esse é um dos motivos. O segundo motivo, né, gente? Ela vai auxiliar na fixação da planta, né? Ela vai permitir que essa planta consiga se fixar no solo adequadamente, se sustentar, se estruturar ali e crescer a partir dali, tá? A gente pode ter uma raiz principal e a partir dela, raízes secundárias, né? Em função disso, gente, eu posso ter raízes de formas diversas. Eu posso ter, por exemplo, uma raiz axial pivotante, que seria uma raiz onde eu tenho realmente uma raiz única, igual essa aqui, ó, que a gente está vendo, e a partir dela, braços, tá? Mas eu consigo diferenciar claramente que eu tenho uma central e eu tenho outras que são porções dela. Essas raízes axiais ou pivotantes são comuns em eudicotiledôneas, lembra? Aquelas que têm 2 cotilédones? E elas são muito importantes para a sustentação e para a absorção de água e sais minerais em plantas que precisam de buscar isso mais profundamente, mais no fundo, tá? A raiz é uma porção da planta em que não tem clorofila, tá? Tanto que ela normalmente é amarronzada, ela não é esverdeada igual o resto da planta. E eu posso ter ainda, gente, raízes que são fasciculadas ou em cabeleira. Ou seja, os ramos da raiz são tão parecidos que eu não consigo diferenciar um que seja principal para ver as ramificações, tá? Esse tipo de raiz fasciculada cabeleira é mais comum em monocotiledôneas, como é o caso, por exemplo, da grama, tá? Do arroz. E esse tipo de raiz ele não é uma raiz que vai ser muito aprofundada, mas ele vai auxiliar num processo que é para evitar a erosão. A gente pode ver que em locais onde tem muito escavamento, é comum a gente colocar grama para evitar depois erosão. Então, em lugares em que eu estou montando às vezes um jardim, em locais, em cemitérios, por exemplo, a gente sempre vai ver uma grama, justamente por causa dessa formação dessa raiz, que forma como se fosse uma rede e impede que essa terra ela sofra erosão e aí traga milhões de outros problemas, tá? Além disso, gente, eu posso ter as famosas raízes adventícias, que na realidade são raízes, mas não são raízes reais. São raízes formadas a partir do caule e que elas vão servir para ajudar na sustentação da planta, tá? Os nossos principais exemplos são milho e begônia. Aqui tem um exemplo de uma raiz adventícia, tá vendo? Ela é formada a partir do caule. Então, na realidade, ela
é uma adaptação, tá? É como se ela fosse um suporte extra, né? Porque a raiz não consegue dar aquele suporte total, então ela precisa de uma outra adaptação para dar suporte verdadeiramente, tá? E as raízes, gente, essa é uma das adaptações das raízes, né? Que é ter essa raiz adventícia, né? Que é ter essa raiz suporte. Eu posso ter, por exemplo, aquelas raízes que são frondosas, né? Que são raízes tabulares, por quê? Vai receber um tronco muito largo, muito grande, muito pesado. Então eu preciso raízes dessa forma. Quando a gente vê aquelas árvores gigantes, né? Você vê as raízes, né, propagando pela terra fora, esticando. Para quê? Para conseguir dar sustentação àquela árvore imensa, tá? As modificações das raízes, gente, elas vão ser sempre dependentes do hábitat da planta, de como que ela é, onde que ela vive, para que ela serve, qual que é a função dela, tá? Então é muito variado, vai ser muito diferente de planta para planta, tá? Eu tenho, por exemplo, aquelas que vão ter raízes que servem de reserva de alimento, tá? Que são reservas de amido, como é o caso da beterraba, da batata doce, da cenoura, tá? São raízes que a gente chama de raízes tuberosas, né? Raízes que têm muita concentração de amido, que são muito nutritivas e a gente utiliza muito na alimentação, tá? A gente só tem que tomar cuidado, porque nem tudo que a gente come é raiz. Pode ser, por exemplo, um caule tuberoso, tá? A batata inglesa é um caule, não é uma raiz. Então a gente tem que tomar cuidado. A função é a mesma, porque tem a mesma função de reserva de amido para a planta, mas a porção, né, anatomicamente é diferente. Beterraba, cenoura, batata doce são raízes, tá? Batata inglesa é caule, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. As raízes, elas podem se modificar, gente, e ter como função respiração. Ou seja, são raízes que elas precisam sair de determinado lugar para poder absorver oxigênio e gases, tá? Como é o caso das raízes respiratórias ou pneumatóforos, que são raízes comuns em manguezais, tá? Porque na região do mangue eu tenho pouca oxigenação daquela água fica muito parada. Então as raízes, elas têm que sobressair, né, daquela água, daquele manguezal, daquela água, daquele lodo, né, daquele barro, para conseguir pegar substâncias e gases do ar para poder auxiliar a planta, tá? Eu tenho algumas raízes que são importantes na absorção da umidade do ar, como é o caso de raízes, por exemplo, de orquídeas, tá? É muito comum a gente ver essas raízes um pouco para fora. São raízes que possuem uma estrutura em volta da raiz que a gente dá o nome de velame, que ela auxilia justamente nisso, para absorver a umidade do ar. São plantas que gostam de muita umidade, que vivem em locais muito úmidos, tá? Eu tenho plantas, gente, que são parasitas. Vocês lembram daquelas plantas parasitas, quando a gente falou um pouquinho lá de relação ecológica, de cadeia alimentar, né? Algumas plantas são parasitas, então elas vão precisar sugar a seiva, né, de outras plantas. Então elas precisam ter raízes que sejam sugadoras, raízes que se conectem a outras plantas e suguem aquela seiva para ela. Tá? Um exemplo, por exemplo, é esse cipó que ele vive sobre outras plantas, a raiz é sugadora. Essa raiz ela pode receber o nome também de austório, tá, gente? Que é uma raiz sugadora. Diferente das plantas epífitas. As plantas epífitas não são parasitas. São plantas que vivem sobre outras plantas, né, que tem como suporte outra planta, mas ela não suga. Ela não é parasita, tá? A raiz dela é uma raiz em que vai dar apoio, que ela vai auxiliar a fixação, mas ela não suga. Só que ela acaba trazendo um problema em algumas situações. Quando essa raiz ela cresce em direção ao solo, gente, ela pode estrangular a planta sobre a qual ela está crescendo. Então ela pode acabar matando a planta, mas não é porque ela está parasitando. Tá? É uma consequência do fato da raiz estar crescendo em direção ao solo. E eu tenho aquelas raízes aquáticas, né, gente, que tem que se adaptar à água para absorver
esses sais minerais e a água da própria água, beleza? E vamos para a segunda parte anatômica da planta, que são os caules, né? O caule, gente, ele já tem uma função completamente diferente da raiz. A raiz, ela dá sustentação ali no chão, né? E ela fixa no chão e ela ajuda na absorção de água e sais minerais. O caule, a função dele é sustentar as folhas, facilitar a fotossíntese e auxiliar no transporte de seiva e, obviamente, dessa água e sais minerais, tá? O caule, quanto maior o caule, melhor. Mais expostas estarão as folhas, mais fácil será a fotossíntese. Então, o caule é extremamente importante. A gente tem caules aéreos, tá? Então, que vivem fora da terra e que vão ter diferentes estruturas. Gente, importante lembrar, eu falei que o caule, né, ele vai ter também tecido meristemático, né? Ele vai ter o tecido meristemático primário para poder auxiliar no crescimento vertical, né? A gente tem as famosas gemas, a gema terminal, na realidade, é o tecido meristemático, né? E eu tenho gemas laterais, que é o meu tecido meristemático secundário. Isso é matéria lá do primeiro ano, vocês lembram? Mas é importante a gente relembrar aqui para saber por que cresce, para que lado que cresce, né? E o caule, ele tem diversos nós e porções entre esses nós. Se a gente consegue, por exemplo, pegar um nó desse, onde eu tenho uma gema lateral e eu tenho uma gema terminal, eu consigo pegar uma muda dessa planta e fazer essa planta crescer em outro lugar. Por isso que a gente consegue, às vezes, quebrar um pedaço de uma planta, fincar ela na terra e ela se reproduz e cresce uma nova planta, né? Porque ela consegue manter esses tecidos meristemáticos, tá bom? Independente da planta, ela sempre vai ter essas gemas terminais ou laterais no caule, tá? Pode ser a posição diferente, mas sempre vai ter. E os caules, eles têm diferenças de acordo com os hábitats. Os caules aéreos, gente, eu tenho diversos tipos. Por exemplo, eu posso ter um caule que é em haste. Imagina aquelas plantas bem pequenininhas, né? Por exemplo, um feijão, um arroz também, uma ervilha. São plantas pequenas, eu não preciso de um tronco de árvore, né? Então, o meu caule vai ser uma haste, vai ser algo flexível, mole. Mas eu posso ter alguns caules que são lenhosos, que são volumosos, que são troncos de verdade, né? São aqueles resistentes, que servem para aguentar peso, uma estrutura arbórea muito grande. Eu tenho alguns caules que são rastejantes, que eles crescem apoiados no solo. Então eu tenho, por exemplo, um morango, ele é muito comum ele crescer na mesma direção do solo, e aí mais para frente, numa gema, vai e cresce uma nova, um caule, vamos supor assim, um outro caule, que vai dar origem às folhas e crescer novamente como se fosse uma nova planta. Até se romper esse caule, isso é possível, tá, gente? Então eu posso ter caules rastejantes. Eu posso ter caules, gente, volúveis, que são aqueles caules que eles são tão fracos, tá? Eles não conseguem ter um suporte adequado, que eles precisam se enrolar em alguma coisa para ele conseguir sustentar qualquer coisa. Então ele é um caule que ele se enrola em um outro suporte para conseguir dar a estrutura, dar sustentação à própria planta, porque ele sozinho não consegue. E eu tenho aqueles caules que são cilíndricos, tá? Que são bem divididos, eles têm nós e entrenós bem marcados. Parece que a gente está vendo vários gomos no caule, tá? Eu posso ter eles menores e muitas vezes amilíferos, igual acontece com a cana-de-açúcar. Vocês já viram a cana-de-açúcar? Que ela tem vários nós e a gente come aqueles gomos, né? Ela é um tipo de caule tipo colmo, tá? E normalmente vai crescer uma folha próxima de cada nó aí, vai crescer ramificações foliares. Agora eu posso ter aqueles que são estipes. Eu também tenho muito bem demarcado esses nós e entre nós, só que não vai aparecer folhas a cada nó. Normalmente eles são mais longos, tá, gente? E não tem ramificações. As ramificações vão ser só lá em cima, como é o caso dos coqueiros, por exemplo, tá?
Agora, eu posso ter caules que são subterrâneos, que ficam debaixo da terra, como o caso, por exemplo, da batata, que eu acabei de falar com vocês, né? A batata inglesa, ela é uma modificação do caule, né? Ela é uma adaptação do caule para armazenar amido. Aí ela vive debaixo da terra. Ela tem a raiz e tem o caule ali que armazena amido, tá? Eu posso ter, por exemplo, alguns caules que são rizomas, né? Que eles crescem mesmo debaixo da terra. Igual eu falei do morango, que ele pode emitir esses prolongamentos, né, do caule, ele pode crescer às vezes até debaixo da terra mesmo, tá? Formando o que a gente chama de rizoma. Parece uma raiz, mas não é uma raiz. É caule, tá, gente? E eu ainda tenho aqueles caules tipo bulbo, né, que parece folhas, que são catáfilos na realidade. Pensa na cebola. O bulbo da cebola, né, gente, ele é um caule. E a formação dele ali parece folhas, né, sobrepostas, mas não é. Aquilo é um caule, tá? E isso é o que a gente chama de bulbo formado, né, por esses catáfilos aí, que a gente vê que são essas folhas. Beleza? E eu ainda tenho caules também aquáticos, né, gente? Que vão ser aí especializados por se desenvolverem em meio líquido e acaba sendo completamente diferente, tá? Os caules, assim como essas raízes, gente, eles podem sofrer modificações de acordo com o estilo de vida da planta. Então, vamos supor que eu tenho uma planta que ela não pode perder água, né? Então, ela vai alterar o seu caule para não perder água. Um exemplo são os cladódios, né? Comuns em mandacaru, em cactos. Olha como que é o caule. As folhas são modificadas, a gente vai ver mais pra frente, mas o caule também é totalmente modificado, né? Parece aquelas palmas, né? É um negócio muito diferente, não é nada cilíndrico, é completamente diferente. A gente tem, por exemplo, em uva, né, parreira de uva, que o caule é modificado em gavinhas, que são essas estruturas que se enrolam em suportes, né? Porque a planta não consegue se estruturar sozinha, então ela emite gavinhas para poder sustentar em outros lugares, por isso que a gente faz parreiras, né? A gente tem acúleos, que é o que a gente tem em rosas. Rosas não têm espinhos, gente. Rosas têm acúleos, tá? Que são modificações do caule. Espinhos a gente tem em laranjeira, limoeiro, que são esses bem afilados, que também são modificações do caule para adaptação da planta, tá, gente? Para facilitar a planta, a vida da planta. Beleza? E o caule, gente, ele é tão legal que em árvores muito com tronco lenhoso, né, árvores grandes, né, de grande porte, ele pode até mostrar o tempo de vida dessa árvore. Por quê? De acordo com a época do ano, esse caule ele vai ter que auxiliar mais ou menos no transporte de seiva elaborada e seiva bruta, né? Então, como ele altera isso, consequentemente, às vezes ele vai ficar mais fino, mais grosso, dependendo da estrutura. Se está numa época em que a planta cresce ou que a planta não cresce, que ele precisa transportar mais ou menos. Então, a gente consegue ver nas camadas do tronco camadas de crescimento, como se cada camada dessa fosse um ano de crescimento da planta. Então, a gente consegue até estimar o tempo de vida da planta. Olha que legal! É muito legal, né? A gente chama de anel anual, que na realidade ele nada mais é do que modificações do tecido daquela planta para facilitar o momento de vida da planta, tá? E na realidade, gente, esse caule, igual eu falei, né? Ele é responsável por transporte ali, né? De seiva bruta e seiva elaborada. Então, ele vai ter várias estruturas para auxiliar esse processo. Beleza? Deu para entender? Maravilha. E as folhas, né, gente? Elas vão finalizar esse processo. Se a raiz absorve água e sais minerais e o caule transporta água, sais minerais e seiva bruta. E seiva bruta e seiva elaborada. Quem que vai produzir a seiva elaborada? Que na realidade é as substâncias orgânicas, né? São os açúcares que vão ser distribuídos por toda a planta. É a folha.
A folha é o principal órgão, né, a principal parte da planta responsável por fazer a fotossíntese, né? É nela que a gente vai ter lá os cloroplastos, rica em clorofila e que vai fazer a fotossíntese. Além disso, gente, é nas folhas, né, principalmente, a gente pode ter também na epiderme do caule, mas é mais nas folhas, a gente vai ter estruturas que vão auxiliar a troca gasosa, como os estômatos. Vocês lembram disso? Né? Então, é nas folhas que isso vai estar presente, né? A quantidade de estômato para deixar entrar gás carbônico, sair oxigênio, fazer a troca gasosa para conseguir fazer a fotossíntese e aí sim seguir todo o processo, né? As folhas, gente, elas são laminares porque elas são fininhas para aumentar a superfície de contato, facilitar essas trocas, por exemplo. Tá? Ela é clorofilada, por isso que as folhas são verdes e ela é responsável pela fotossíntese. Eu tenho folhas que vão ter pecíolos, que é esse pedúnculo que liga ao caule, e tem algumas que não tem. A gente chama de folhas invaginantes, porque não tem esse pecíolo, a folha nasce direto do caule, tá? A folha completa, né, gente, ela pode ter aí nervuras nela. Quando essas nervuras têm uma central que vai ter várias ramificações, a gente chama de peninérvias, tá? Porque eu tenho uma nervura mediana com ramificações. Esse tipo de folha é típico de eudicotiledôneas. As monocotiledôneas normalmente vai ter folhas paralinérvias, ou seja, folhas onde as nervuras são paralelas, tá? Igual essa aqui que a gente tá vendo, ó. Tá? Típica aí de cana, por exemplo, é uma folha paralinérvia. Então, as paralinérvias são de monocotiledôneas e as peninérvias, lembra uma pena, né? São de eudicotiledôneas. Beleza? Essas folhas, gente, elas podem ter outras estruturas que auxiliem na vida da planta, dependendo do que a planta faz, onde que a planta tá, o hábitat dela, tá bom? Então eu posso ter estruturas aí que facilitem a secreção de água, estruturas que dificultem essa saída de água, tá? Então eu vou ter aí adaptações que a gente vai vendo aí ao longo da aula. Essas folhas, elas podem ser também simples ou compostas. O que é isso? Quando ela tem apenas uma porção, né? Igual essa aqui, a gente fala que é uma folha simples, tá? O limbo, que é essa estrutura aqui, não é dividida. Mas quando eu tenho pequenas divisões, né, que a gente chama de folíolos, o limbo ele está dividido em folíolos, a gente fala que é uma folha composta. Pensa aí numa folha de avenca, numa folha de samambaia, são folhas compostas, tá? As angiospermas, a gente usa as angiospermas como modelo, porque é o que a gente tem mais, mas a gente não vai eliminar o resto, né, gente? Gimnosperma tem folha, gimnosperma tem caule, gimnosperma tem raiz. Pteridófitas tem raiz, tem caule, tem folha. Então essas classificações também entram nesse tipo de planta. Só as briófitas lá, né, gente, que não tem raiz, caule e folha propriamente dita, então não entram nessas classificações que a gente acabou de ver, tá? E as folhas, como caule e raiz, podem sofrer modificações de acordo com o hábitat e a forma de vida delas. Então, olha só. O espinho, por exemplo, que a gente acabou de ver no caule, é um tipo de adaptação de caule, mas é um tipo de adaptação também de folha. Se a gente pensa no cacto, né? O cacto vive no deserto, ele não pode perder a água. Ele vai ter o cladódio, que é um caule modificado, mas as folhas também vão estar modificadas como espinhos. Para quê? Para não perder água, tá? Não realizar muitas trocas gasosas para poder limitar isso, tá bom, gente? Além de proteger contra os predadores, obviamente, né? As brácteas são adaptações das folhas para poder chamar a atenção de agentes polinizadores. Olha aqui onde está a flor dessa planta. Aqui. Isso aqui é folha. Olha essa aqui. A flor está aqui no meio. Isso são folhas. Folhas coloridas, chamativas, para poder chamar a atenção de polinizadores. Isso são brácteas. Tá? Normalmente na base da flor, as folhas sofrem alterações de cor, de estrutura, para auxiliar na polinização, chamar a atenção dos agentes polinizadores e facilitar a reprodução nessas plantas, tá?
Eu posso ter, assim como eu tinha gavinhas, né, lá nos caules, que eram adaptações dos caules para poder sustentar, se enrolar em outras estruturas, eu posso ter o mesmo tipo de adaptação para folha, né, gavinhas foliares, que vão se enrolar também em suportes, como é o caso da ervilha, tá? Ela vai ter folhas adaptadas a se enrolar, a se sustentar em outras estruturas. Aqui eu coloquei, gente, uma estrutura da folha para a gente lembrar como que é a estrutura da folha, né? A folha, ela, normalmente, ela tem uma cutícula, que é uma porção aí que vai impedir a perda de água, né? Só que ao mesmo tempo que ela impede a perda de água pelas folhas, ela dificulta, por exemplo, troca gasosa. Então, por isso que eu preciso de estômatos, que normalmente fica na parte inferior da folha, né? Para poder realizar as trocas gasosas. E eu tenho outras estruturas, né, gente? Os vasos condutores de seiva, né? O parênquima e todos os outros tecidos na folha para poder auxiliar no processo de fotossíntese e tudo mais, tá? Deu para relembrar algumas coisas, deu para ver coisas novas, né? Estruturas aí de raiz, caule e folha, que é a nossa base aí de uma planta. Então, vamos ver uma questãozinha, encontrando tudo isso aí? Então, vamos lá, ó. As bromélias constituem um grupo vegetal que apresenta diversas espécies adaptadas à vida longe do solo. Também chamadas de epífitas, essas espécies desenvolvem suas raízes sobre troncos e galhos de árvores, sem causar prejuízos à planta suporte, e dispõem de adaptações morfológicas em suas folhas para a captação de água e nutrientes. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta estruturas morfológicas que possibilitam a ocorrência do epifitismo nesse grupo vegetal. Então, gente, ele está te falando que a bromélia é epífita e que ela não é parasita, ó, porque está falando que não causa prejuízo à planta suporte, mas que precisa de adaptação para a captação de águas e nutrientes. Então, quais são essas estruturas? Ela vai ter raiz tuberosa, gente? Ela precisa de armazenar alguma coisa? Não. Né? Ela não vai precisar de armazenar nada. Ela precisa de alguma coisa para ajudar ela a absorver alguma coisa e a dar suporte. Vai ter raiz sugadora? Raiz sugadora são daquelas que são parasitas. Não é o caso das epífitas. As epífitas têm raízes fixadoras, raízes aéreas, né, que ajudam na sustentação e suporte. Então, só por aí, ó, eu já conseguiria chegar na minha resposta, tá vendo? Que é raízes aéreas e fixadoras. Gavinhas nem é tipo de alteração de raiz, né? E ela também não vai ter gavinha. Uma planta epífita, ela não tem ela vai ter que ter uma raiz ali de sustentação, né? Pneumatóforos para poder respirar. Pneumatóforos é lá no manguezal, então também não é. Então, só para a gente poder saber que são raízes aéreas fixadoras. Aqui eu até trouxe, gente, uma bromélia para vocês poderem ver, tá? Como que vai ser a epiderme foliar, né? Como que vão ser as folhas dela? Gente, se elas estão sobre outra planta, elas vão precisar de alguma adaptação para facilitar a absorção de água. Né? Então, ela vai ter uma cutícula espessa para dificultar? Não dá para ser. Ela vai ser desprovida de estômato para não ter troca gasosa? Não tem nada a ver com isso. Né? Ela vai ter estômatos localizados em cavidades da epiderme foliar? Sim, todas as folhas têm, né? Estômato localizado na epiderme foliar. Hidatódios. Hidatódios, gente, são essas estruturas aqui, ó, para secreção de água, tá? Algumas plantas aí podem ter hidatódios. Não, elas vão ter o quê? Tricomas, que são esses pelos aqui, ó, pelos absorventes, pelos que facilitam a absorção de água. Então, ó, como que a gente tem que avaliar uma questão, gente? Não se assustem com as respostas. Pensa no que a planta está fazendo. O que ela precisa? O que faz sentido aqui, né? Você sabe para que serve a cutícula, você sabe para que serve o estômato. Então, vamos avaliar o que eu tenho na resposta que vocês conseguem chegar sem muito estresse. Porque senão você fala assim, nossa, Adriana, eu tenho que decorar aquele monte de adaptação de folha, caule. É muita coisa, é muita coisa. Mas se vocês pararem para pensar com a base de vocês, vocês conseguem chegar na resposta. Tá bom? Vamos dar uma paradinha por aqui? A gente retorna continuando e falar um pouquinho sobre anatomia
e falar um pouco sobre fisiologia. Espero vocês na próxima aula, hein, gente? Volta logo. Beijos!